Olá pessoal, sou o professor Cesarildo e vou estar com vocês com conteúdo do 7º ano, Ensino Fundamental 2. E aí nossa temática vai estar voltada para os princípios éticos em diferentes tradições religiosas e filosofia de vida, influência nas condutas, das condutas pessoais e práticas sociais. É uma temática bem extensa, né? Mas se a gente for olhar por menor, a gente vai entender que o princípio ético, na verdade, é a própria ética, né? A ética dentro de cada uma dessas tradições, seja ela escrita ou seja ela oral, né? Então, a ética sendo praticadas por indivíduos pessoais ou ética sendo praticadas por coletivo dentro dessas religiões, dessas tradições. E qual é essa influência? Ela é positiva? Ela é negativa? Né? Ela é tratada realmente como ética em cada religião? Então essa é a nossa problemática. Vamos para a nossa aula e aí nós vamos ter o primeiro banner que apresenta aí justamente esse equilíbrio, né? São duas forças, né, contrárias, uma tem que ser ponderada a um limite, a outra também, porque se for demais é vício, né? Se for de menos falta, né? Falta de um lado, ambos os lados se pender vira vício. Então o caminho sempre é a virtude, sempre é aquilo que vai trazer sabedoria. Então nós temos aí um quadrozinho que vai falar sobre religião e filosofia de vida, e aí nós temos aí o conceito de religião, que é religiões que se apresentam princípios éticos, que influenciam condutas e práticas sociais, sejam elas por tradições escritas ou orais, né? Essas religiões elas estão sempre influenciando, e vamos ter a filosofia de vida. Porém, fora dos ensinamentos religiosos, por meio das filosofias de vida, esses mesmos princípios são enfatizados. E aí vamos ter as relações entre as duas. É necessário observar essas relações para não se avaliar erroneamente as religiões como única fonte de conduta ética. Então, pessoal, filosofia de vida é o modo que a pessoa adota em uma sociedade que não segue nenhum tipo de religião, nem seja a religião oriental ou ocidental, mas a pessoa pratica determinadas condutas que parece que ela está ligada a alguma religião, que essa religião está norteando a vida desse cidadão ou dessa cidadã, mas ela não pratica nenhuma religião, ela não frequenta nenhum templo, ela não tem nenhum mantra, ela não busca relação com nenhum tipo de divindade, ela não frequenta nenhum terreiro de nada, né? Então ela está lá na sociedade, mas ela convive harmoniosamente, respeitando os limites e até impostos por outras religiões, né? E aí, isso é filosofia de vida, é a pessoa que parece que está vivendo a religião, mas ela está lá, tranquila, ela não deve respeitar nenhum tipo de líder, ela não deve horários para nenhum tipo de líder, se faltar algum culto, alguma reunião, ela não está lá preocupada com isso não. Tudo bem? Então vamos lá, o segundo banner, religião e princípios éticos. Por que uma ética da religião? Então vamos ter 5 pontos interessantes aí para a gente discutir. Primeiro, atende aos desafios e às exigências das transformações da sociedade. Então, é claro que cada religião ela tem que procurar o caminho da ética, né? Muita religião se baseia em normas, dogmas e leis, só que muitos desses dogmas, dessas leis, elas transcendem até o tempo e o espaço. Por exemplo, nós estamos no Brasil e nós estamos em 2021. E a gente lê um livro antigo, como a Bíblia, que foi de uma tradição bem antiga. E a gente lê uma frase que diz assim, se teu olho pecar, arranque ele e joga fora, né? Então é uma norma, é uma lei estabelecida para uma religião. Você pecar, você tem que arrancar o olho. Então, literalmente, se você for usar essa linguagem na convivência, muita gente vai arrancar o olho, vai arrancar a perna, vai... Então, a gente não vai seguir literalmente,
Porque eticamente existe uma ética que é atual, que diz que não, que a gente tem que avaliar, analisar o contexto, a gente tem que ver que muitas coisas possam ser interpretadas erroneamente. E para que não aconteça, o princípio ético é necessário. A ética, ela pondera em qualquer ambiente, seja ela religião ou não religião. 2. Conhecer o modelo ético padronizado das religiões nos textos e tradições sagradas. Então é necessário você conhecer. Ah, professor, não frequento nenhuma religião, eu não faço parte de nenhum culto, mas é interessante você conhecer, porque o Brasil tem uma multicultural, o Brasil tem múltiplas formas de interpretação do mundo espiritual, do transcendente, então é um bojo de conhecimento que você tem que se inteirar, não a única só forma de pensar. No 3, vamos ter influenciar o ambiente social com sentido para existências humanas. Então, o porquê de uma ética? Porque ela também influencia, né, de forma positiva, de uma forma organizada, para que o ser humano seja um cidadão melhor. Né? É exigido dele que pratique religião, que ele tenha uma postura ética com a sua família, com seus filhos, uma relação ética no trabalho, uma relação ética na sociedade, saiba respeitar a convivência social, o diferente, o que não é igual àquilo que é praticado dentro da sua religião, dentro da sua casa. Então, não é porque ele é de uma religião que ele deve discriminar, desdenhar, desfazer, criar conceitos pejorativos de uma coisa que não é da prática da vivência dele. Então, saber que esse ambiente é diverso e a influência dele tem que ser uma influência positiva e não negativa. Tá? O 4, buscar o bem comum e a felicidade, segundo os dogmas de cada crença. Buscar o bem comum, o que é bem comum? O bem que é bom para todo mundo. Se eu sou uma pessoa religiosa e eu sou feliz porque eu pertenço a uma religião, frequento uma igreja, sou feliz porque eu estou ouvindo um hino, mas eu tenho que entender que às vezes o meu vizinho, ele não é crente, ele segue uma filosofia de vida diferente da minha. Mas eu sou feliz, estou muito feliz. Mas será que essa minha felicidade vai contagiar o meu vizinho que não está nem um pouco afim do barulho, que está incomodando? Muitas vezes o vizinho chega tarde, ele trabalha muito, ele precisa de descanso. Então eu tenho que buscar o bem comum e a felicidade. Então eu sou feliz se meu vizinho estiver feliz, né? Se eu consigo conviver e transmitir isso. Por mais que seja doloroso para mim entender que o ambiente onde eu vivo, a minha influência ela tem que ser tratada de forma positiva e não negativa. Você já pensou se o seu vizinho ele segue uma filosofia de vida, ele diz, pá, aquele crente, ele é fanático, ele não tem princípio, ele não tem moralidade, não tem respeito, ele não respeita o meu horário de descanso e fica mal na sociedade, fica mal visto, então não é legal. Então a felicidade ela também depende de eu deixar um outro feliz, tá? Então 5, promover igualdade e realização pessoal sem distinção de raça, cor ou credo. Então, independentemente, eu vivo no Brasil diverso, de múltiplas cores, de pessoas que são de inúmeras nações, de tribos, de línguas diferentes, são um povo diverso. O Brasil é um tecido de várias cores e a gente precisa respeitar isso. Tá bom, gente? Vamos para o banner seguinte, que vai falar sobre filosofia de vida e princípios éticos, né? Que vai falar por uma ética, né, sem religião. Então, uma visão de mundo sem crença no sobrenatural não implica relações humanas sem uma base moral. No 2, a razão humana é legisladora e, por isso, pela atividade do pensamento, é possível estabelecer normas morais universais. No 3, ateus que não possuem preocupação religiosa podem viver em sociedade de acordo com a ética? Sim, eles podem sim. No 4, religiosos que possuem preocupação religiosa podem viver em sociedade de acordo com a ética? Sim, pode, desde que a sua religião não atrapalhe a convivência harmoniosa das outras pessoas, né? 5, violação de princípios éticos podem ocorrer? Sim, podem. Alguém que é religioso pode, em determinado momento, deixar de ser fiel. Independente de padrões religiosos ou não, sim, podem.
tá? Então, nós vamos ter o nosso primeiro exercitando, lembrando que a nossa atividade aí, escreva no espaço da tabela 3 indicadores da razão para uma ética religiosa e uma ética de filosofia de vida. Então a gente vai voltar no nosso banner e a gente vai ver aqui, ó, indicadores, né, indicadores de filosofia de vida, indicadores de princípios aí, ó, você vai voltar e você vai enumerar de 1 a 3, religiosa, e a filosofia de vida de 1 a 3, tá bom? E aí você vai enumerar e vai colocar, enviar para o professor que vai estar aguardando você fazer essa atividade. Na atividade 2, nós vamos ter 2 charges, né? Então, na primeira charge, ela vai dizer aqui: aqui está a minha redação sobre ética, professora. E aí, uma maçã para a senhora lembrar de mim na hora de dar a nota. Então, nós vamos ter aí qual é o erro. Então, você vai apontar qual é o erro nessa atitude desse aluno, tá? E você vai colocar aí que solução deve ser tomada. É correto o menino querer barganhar com a professora por nota? É correto isso? Querer comprar a professora por nota? Não sei. Você responde aí. Na segunda charge, você vai ler, né? Escreva na lousa a palavra ética. Aí o menino vai lá procurar, né? Não acha o giz e vai dizer: roubaram o giz, professor. Então, a professora quer que o menino seja ético, mas o próprio ambiente que ele está vivendo não oferece essa ética. Ou seja, os colegas, eles pegaram o giz, esconderam da professora e a professora não sabe qual é o erro, então você vai apontar o erro, né? Alguém que tanta professora ensina sobre ética não está praticando, né? E aí, qual a solução? Tá bom? Então, examine as 2 charges abaixo, complete o que pede no quadro abaixo. Você vai enviar para o professor, tá bom? O professor César fica por aqui. Agradeço muito a você. Acesse a plataforma Eduque da Secretaria de Educação do Estado do Acre e também vá lá no YouTube e vá lá ter acesso na webs aulas, né? O EAD. .ce, você vai ter todo o conteúdo do ensino religioso do 7º ano. Muito obrigado, um grande tchau, um grande abraço.